Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui, nossa aula essa de número 15, né? Última aula, segundo plano de ensino do nosso semestre. É uma aula que normalmente eu não consigo dá-la em sala de aula, por conta do acúmulo de atividades, né? De conteúdo, enfim. Nós daremos ela dessa vez. Para cumprir o protocolo, estamos aqui, né, ministrando essa aula para os alunos do sétimo período da Faculdade Evangélica de Rubiataba, sendo ministrada por mim, Glaucio Batista Silveira, professor da cadeira de Processo Civil 4. Essas aulas estão sendo ministradas em razão da pandemia do coronavírus e, para efeito de comprovação para o Ministério da Educação, né, é feita essa identificação. Então, nós vamos lá dar sequência. É uma aula bem leve, tá? Diz respeito aos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. E a gente vai tentar fazer em 2 módulos, às vezes vai ter corte, tá? Eu vou pausar o vídeo para poder ir explicando os procedimentos. Os procedimentos especiais de jurisdição voluntária são aqueles que, num primeiro momento, não há duas correntes. Parte dos doutrinadores, e aí encabeçados por Keovenda, falam que o Estado fica apenas como um mero administrador do que está ocorrendo, né, naquela determinada situação, não havendo lide. E há uma segunda corrente, né, que é encabeçada por Leonardo Greco, Ovidio Batista, que, né, retratam sim. Eles falam que a lide não é determinante para caracterizar a situação, né, de ser procedimento de jurisdição voluntária, não. E que na verdade há sim, há uma lide sim, até porque a sentença proferida nesses procedimentos de jurisdição voluntária, né, elas fazem coisa julgada, tá? Então nós vamos passar a estudar aqui alguns deles e se divide em 2 blocos, né? Primeiro bloco eu só vou mencionar aqui, fazer uma parte geral dos procedimentos, né? Que são os procedimentos que estão entre o artigo estão no artigo 725, né? A esses procedimentos aplica-se um procedimento comum, vamos colocar comum ou típico, né? Para todos eles, são 8 procedimentos. Então vai ser o mesmo funcionamento, e isso está lá entre os artigos 719 a 724, né, aplicáveis a esses 8 procedimentos. Eles seguem um rito padrão. Tá? Quais são eles? São emancipação, a subrogação, a alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças, adolescentes, de órfãos ou interditos. Né? 4. A alienação, locação e administração da coisa comum. 5. A alienação do quinhão em coisa comum. 6. A extinção do usufruto quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação ou da consolidação e do fideicomício quando decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a sua condição resolutória. 7. A expedição de alvará judicial. 8. A homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. São procedimentos de jurisdição voluntária, né? E aí, puxando pelo último aí, quando você pede ao juiz a homologação de uma autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor, nós estamos falando daquele casal que procurou o NPJ da faculdade, por exemplo, para poder fazer um acordo no tocante ao divórcio, à guarda, à regulamentação de visitas, né? Então, não há briga, mas eu vou buscar o que? A sanção jurisdicional naquele acordo, né, que foi previamente pactuado, né, de forma extrajudicial. Beleza? Então vamos estudar cada um deles. Emancipação, primeiro bloco, né? A emancipação é aquela situação, né, prevista lá no Código de Processo Civil, né, quando há divergência, né, dos pais em relação à emancipação do filho com 16 anos completos, né, ou quando o menor com a mesma idade estiver sujeito à tutela. Então,
A emancipação é um dos casos, né, que se busca o quê? O menor vai provar a sua situação, né, de, de, de ter condições, né, para o seu próprio sustento, e aí vai buscar, né, a via judicial para o juiz falar assim, você pode tocar a sua vida sozinho mesmo tendo essa idade, tá? Então, a sentença que produz os efeitos da emancipação precisa ser até registrada, né, no cartório de registro civil. A subrogação. Subrogação objetiva alterar a restrição de disponibilidade de um bem que esteja gravado ou onerado, transferindo a outro bem que assumirá a mesma condição, ou seja, tem um bem, né, garantindo o negócio, e aí é preciso que seja feita a troca, né? Acontece muito em contratos aí de locação, né? Em contratos de locação com um bem dado em garantia ou com fiador, né? Em garantia. Então, às vezes, né, preciso seja feita essa substituição para que esse bem que estaria sendo dado em negócio, teria sido dado em garantia no negócio, seja o quê? Seja substituído, né? Seja alienado. Então, a subrogação é para essa finalidade. O inciso 3 traz a alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos ou de interditos. O próprio inciso já pressupõe a intervenção do Ministério Público, né? Crianças, adolescentes, órfãos e interditos, né? Então, nós estamos falando de pessoas o quê? Incapazes, né? Então, absoluta e relativamente. Então, o Ministério Público vai intervir nesse caso, né? Para que sejam o quê? Vendidos, né? Esses bens sem que haja vantagem, né? Por aqueles que estejam comprando, tá? Inciso 4, alienação, locação e administração da coisa comum, né? Mostra-se a necessidade de recorrer ao judiciário, né? Quando nem todos aqueles que estão na administração da coisa comum, né, estiverem de acordo com a alienação. Então, se tivesse de acordo, de dispensar, né, a situação de, de prévia discordância, né, para poder buscar a via jurisdicional. Inciso 5 traz alienação de quinhão em coisa comum, né? É quando aquela situação, quando o herdeiro, né, aquele condômino pretende alienar judicialmente a coisa comum a fim de que após a sentença seja repartido o produto na proporção de cada quinhão. Essa necessidade dessa alienação surge o quê? Do fato de os condôminos não se interessarem pela manutenção do condomínio e nenhum deles pretender adquirir o bem. Então, não resta outra alternativa nesse caso senão alienar a coisa comum. Extinção do usufruto. Extinção do usufruto, né? Nem sempre precisa de pronunciamento judicial se tiver a cláusula ou condição resolutória, né? Mas pode ser que ele se extinga por outra situação, sem que seja, né, pelo prazo, né, que foi estipulado. Então, se houver alguma dessas outras situações, né, que acontece? Ou se ocorrer alguma situação que implique na extinção antecipada, essa situação, né, essa extinção desse usufruto deverá ser feita, né, com homologação judicial. Da mesma forma do fideicomisso, né? O fideicomisso, não sei se vocês estudaram lá no direito das sucessões, é uma situação em que há uma dupla transmissão da herança, né? A mesma coisa de eu deixar um bem para uma determinada pessoa, né, que é o fiduciário, e implementada uma condição que eu estipular, esse bem passa para uma segunda pessoa, que seria o fideicomissário, né? Então, eu deixo um bem para minha filha até que ela complete 25 anos. A partir daí, esse bem vai para outra pessoa que eu indicar. Pode perfeitamente, é um fideicomisso, tá? Então,
quando só haverá instauração desse procedimento, né, quando a extinção do fideicomisso decorrer da renúncia, né, posso ser que essa pessoa renuncie ao direito dela de, de, de ficar com esse bem, né, ou quando ocorrer antes do evento que caracteriza a condição resolutória. Não esperei 18 anos, já quero ficar livre desse bem agora, né, com 16. Então, é um exemplo. Pretensão de expedição de alvará judicial, né, integra também a jurisdição voluntária, né, não há, por exemplo, eu vou dar entrada numa essa semana, né, em relação a um dinheiro da conta, num pai falecido de um amigo meu, não há discussão com os herdeiros com relação a quantia. Eu vou pedir para o juiz libere, né, essa quantia para que os herdeiros que estão passando necessidade possam usufruir desse valor. Para finalizar, né, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial foi a que eu exemplifiquei, né, constitui título executivo judicial e que, se for descumprida, né, poderá estar sujeito ao que? Ao cumprimento de sentença, né. Então, há comum acordo das partes, né, de submeter esse acordo pactuado, né, para que o Estado chancele, né. Então a primeira parte foi essa, agora a gente volta com a segunda parte, beleza? Obrigado.